Nosso evangelho de hoje é Mateus 8, de 1 a 4. Hoje é dia de Santo Irineu, bispo e mártir. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o leproso ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Pois bem, temos o caso de um leproso. Certamente o artigo indefinido quer indicar não somente alguém que foi liberto de uma doença, mas de todo aquele que necessita de libertação em toda a sua realidade existencial. A lepra era uma doença terrível não só pela doença em si, mas também pelo que foi montado a partir dela. As pessoas portadoras dessa doença eram marginalizadas pela sociedade e até mesmo pelo contexto religioso. Levítico 13, de 1 a 2, 44 a 46. Pelo fato de ser uma doença transmissível, o contato deveria ser evitado como uma questão de saúde pública. Além disso, havia um discurso religioso deturpado quanto a quem se encontrava com tal doença. Aquele que estivesse com ela manifestava, por isso mesmo, uma vida de pecado. Tal pessoa permanecia, portanto, sem contato físico, sem o carinho e atenção de familiares e amigos, e era abandonada no lugar próprio dos leprosos. Se ficasse boa, deveria ser apresentada ao sacerdote no templo e depois retornar à sociedade. Caso contrário, morreria abandonada. Entre si, os leprosos formavam uma comunidade de rejeitados. Juntos, eram capazes de criar uma unidade, fruto do sofrimento comum vivido. Podiam ser judeus e estrangeiros, apesar das diferenças, mantinham-se unidos no mesmo objetivo e interesse de sobrevivência. Na dor, aprendiam o valor da unidade. O sofrimento era-lhes uma verdadeira escola. Hoje, mais do que nunca, o mundo necessita olhar para a cruz de Cristo e somar sua dor à do Mestre, a fim de possibilitar uma verdadeira transformação interior na família, passando pela comunidade e até mesmo pela sociedade. Jesus se solidarizou com toda a humanidade, especialmente com todos os sofredores. O leproso reconheceu algo mais em Jesus. Não viu somente um homem bom, mas alguém que possuía um poder extraordinário jamais visto. Alguém que amava e fazia o bem sem temer nada nem ninguém. Viu alguém capaz de fazer a diferença no mundo, viu o Filho de Deus. Por isso, seu primeiro gesto foi de humilhação total e reconhecimento do senhorio de Jesus sobre ele. Colocando-se de joelho, confirmou sua fé em Jesus. Se queres, tens o poder de curar-me, demonstrando que o poder libertador vem somente de Jesus. Seu olhar foi tão forte na direção do Salvador que ele nem se lembrava da norma de não se aproximar de ninguém. Isso significa que somente Jesus Cristo é a norma absoluta para o cristão e para o mundo. Jesus teve compaixão daquele homem, humilhado pela doença e pelos seus irmãos, uma clara demonstração de insatisfação com o código de pureza desumano, o qual, em nome de Deus, marginalizava e indiretamente matava as pessoas. Não temeu se misturar com aquele pecador nem carregar sua impureza sobre si, pois seu desejo
é libertação e salvação. Tocou aquele leproso, quebrando assim mais uma vez tal código desumano. A ação de Jesus, nesse caso, revelou seu querer para com toda a humanidade. Na verdade, ele veio ao mundo para salvar o homem pecador, carregando sobre si as impurezas de um mundo decaído pelo pecado, mas capaz de ser transformado pelo seu poder. Não tinha pecado, mas assumiu os de todos os seres humanos, os nossos, e os venceu pela cruz e ressurreição. Sem ferir as determinações humanas, ordenou ao homem que fosse apresentar-se ao sacerdote, mas que não dissesse nada a ninguém sobre o ocorrido. No texto de Marcos 1, 40 a 45, há duas citações diferentes. Uma que faz referência à ira e outra ao fato de Jesus ordenar severamente. Na verdade, a atitude de mandar logo embora aquele que foi curado revela sua ira contra tal código falido, inimigo da dignidade humana. Aquele homem foi desobediente, certamente. Assim que saiu de perto de Jesus, proclamou as maravilhas nele operadas. Consequentemente, Jesus foi condenado pelo código de pureza pelo fato de ter tocado o impuro e, por isso, já não podia entrar mais numa cidade. Mas o povo sai ao seu encontro, pois nele encontrou a verdadeira libertação vinda de Deus. Aquele homem não aguentava segurar tal bondade, tal milagre, tudo aquilo que Jesus Cristo realizou na vida dele. Era preciso dizer ao mundo quem era Jesus. Pois bem, esta é a minha missão e a sua missão. Contar para o mundo sobre a ação de Deus, a salvação de Deus, através de uma obra utilizada ou realizada em nós mesmos, ou através do testemunho de outras pessoas, como o caso, por exemplo, de Santo Irineu no dia de hoje. Façamos a nossa parte. Uma pergunta: qual é a sua lepra? O que atrapalha você na sua existência na família, na sociedade diante de Deus? Apresente essa lepra diante do Senhor. Tenha uma experiência com Ele, para depois, com força e gosto, proclamá-lo, tornando-o conhecido e capaz de ser amado. Faça a sua parte, tá bom? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.